Candinho segue a ideia das crianças e decide agir. Ele chega à rádio determinado a colocar o plano em prática. Sabe que é arriscado. Sabe que, no instante em que Ernesto descobrir, tudo pode ir por água abaixo. Mas não hesita. Com a ajuda de Lúcio, Candinho invade a programação da emissora. O sinal entra no ar. Ao vivo. A transmissão é interrompida. E a voz dele ecoa por toda a cidade. Emocionado, com o coração batendo forte, Candinho começa a falar. Olha, desculpa chegar assim, sem avisar, mas eu vim dizer uma coisa muito importante para todos vocês. Como todo mundo já sabe, a fábrica passou por um momento difícil. Eu consegui comprar o material, mas não sobrou nada para mão de obra. Ele respira fundo, engole o nó na garganta. E é por isso que eu tenho uma proposta. Para quem tiver interesse. Do outro lado da cidade, Ernesto e Sandra escutam cada palavra. Os dois congelam. Sandra empalidece. O choque vira desespero. Não, isso não pode estar acontecendo. O Candinho tá pedindo ajuda da população para reconstruir a fábrica. Ernesto aperta os punhos, nervoso. Você sabe muito bem que eu nunca gostei dessa ideia sua de comprar essa fábrica. Sandra se vira, furiosa. Não se trata só de comprar a fábrica. Se trata de derrotar o Candinho. E parece que toda vez que eu penso que venci, esse infeliz dá um jeito de dar a volta por cima. Ela respira fundo, tomada pelo ódio. Mas isso não vai ficar assim. Vem comigo. Você vai impedir que esse caipira continue fazendo apelo ao público. Mesmo contra a própria vontade, Ernesto sabe que não vai conseguir mudar a cabeça da esposa. Ele cede. E os dois partem imediatamente para a rádio. Enquanto isso, Candinho continua no ar. A voz firme, mas carregada de emoção. Bom, chega de enrolação. Minha proposta é a seguinte. Quem quiser me ajudar a reconstruir a fábrica será muito bem-vindo. Ele fala com sinceridade. Com esperança. Quando ela estiver de pé de novo, eu prometo pagar tudo direitinho. Eu acredito que, com a união do povo, nossa fábrica vai prosperar. Vai ser muito melhor do que antes. Nesse momento, Ernesto e Sandra chegam à rádio. Sandra está disfarçada de baronesa. Os dois caminham apressados pelos corredores, tentando alcançar a sala de transmissão. Mas antes que consigam entrar, Lúcio se coloca na frente da porta. Firme. Decidido. Vocês não vão entrar aqui. O clima pesa. A tensão toma conta do lugar. Com um olhar intimidador, Ernesto retruca, a voz carregada de autoridade. Você não pode me impedir de circular dentro da minha própria rádio. Lúcio não recua. Permanece firme diante da porta. Aqui você não vai entrar. E você sabe muito bem. Quando aquela luz de ao vivo está acesa, a entrada nessa sala é estritamente proibida. Sandra revira os olhos, impaciente. Perde a paciência. Francamente, chega de ladainha. Ela empurra Lúcio com força. Ele se desequilibra. E, sem perder tempo, Sandra e Ernesto entram na sala de transmissão. Candinho se assusta. O coração dispara. Mas, o que está acontecendo aqui? Antes que ele termine a frase, Ernesto arranca o microfone de suas mãos. A voz do dono da rádio invade o ar. Atenção, meus caros ouvintes. Aqui quem está falando é o dono da rádio. Candinho tenta reagir. Avança, desesperado, para recuperar o microfone. Mas Sandro segura, firme, puxando-o em direção à porta. Cínico, Ernesto continua, sem hesitar. Esse homem invadiu nossa sala e fez esse pronunciamento sem o nosso consentimento. Ignorem tudo o que ele disse. É uma grande mentira. A voz dele endurece. E quem compactuar com isso, será tratado como este homem. Um inimigo. Candinho é empurrado para fora da sala. Do lado de fora, confuso, humilhado, ele pergunta, a voz embargada. Mas, o que está acontecendo? Sandra responde com frieza. Eu sei que você e meu marido têm suas desavenças. Mas eu não vou ficar contra ele. Se Ernesto quer você longe daqui, resta aceitar. Abalado, Candinho respira fundo. A dor é visível no olhar. Sabe, dona baronesa, eu sei que a senhora queria comprar a fábrica.
Mas eu não posso desistir do patrimônio que minha santa mãezinha me deixou. Ele engole seco. E, sendo bem sincero, se eu não conseguir apoio, vou ter que vender ações. E a senhora vai ser a primeira pessoa que eu vou procurar. Candinho se afasta, derrotado. O silêncio fica. Sandra observa ele ir embora. E então, um sorriso lento surge em seu rosto. Vender ações, é? Ela pensa, satisfeita. Ah, Candinho, você acabou de me dar uma grande ideia. O que Sandra ainda não imagina é que esse plano pode ter um efeito completamente contrário ao que ela espera. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Asdrúbal se encontra com Sabiá. O clima é sério. A gente precisa encontrar um documento importante, diz Asdrúbal. Surpreso, o detetive questiona. Você acha mesmo que, sem a certidão de batismo, o Candinho não pode provar que é pai do Samir? Asdrúbal explica, com calma. Nossa ciência ainda é muito nova. Sabemos sobre genética, sobre tipos sanguíneos, mas ainda é impossível determinar parentesco exato usando DNA. Ele conclui, direto. Então, respondendo à sua pergunta, sim, no momento, essa certidão é a única forma de provar que Candinho é pai de Samir. Confuso, Sabiá ainda insiste. Mas, na certidão não vai estar escrito Cândido Júnior? Como é que a gente vai provar que Júnior e Samir são a mesma pessoa? Asdrúbal responde com segurança, sem demonstrar preocupação. Não se preocupe com isso. Eu já tenho uma ideia do que fazer. Agora foque apenas em encontrar a certidão. Sabiá assente, decidido. É claro, eu vou conseguir. O que nenhum dos dois percebe é que Zenaide estava ouvindo tudo. Atenta. Silenciosa. Assim que a conversa termina, ela sai correndo, sem que eles notem. Pouco depois, Zenaide chega ao orfanato, ofegante. Uma estranha aflição e provoca. Ué, brigou com algum passarinho, foi? Zenaide respira fundo e solta a bomba. Pior que isso, patroinha. Eu fiquei sabendo que o Sabiá tá indo atrás da certidão de batismo do Samir, para provar que o Candinho é pai do menino. Uma fica em choque. Como é que é? Eles querem me dar uma rasteira? Zenaide fala, apreensiva. Olha, patroinha, eu nunca concordei com essa história de você adotar o Samir, mas tô te contando isso só pra não me indispor, caso você descubra depois que eu sabia. Inquietas, uma responde de imediato. Você fez muito bem em me contar. E digo mais. Agora você vai ter que me ajudar a enganar aquele passarinho. O olhar dela endurece. Eles não vão conseguir me impedir de conquistar o que eu quero. Zenaide tenta se negar. Dá um passo para trás. Mas uma segura seu braço com força. E, sem dar espaço para discussão, as duas saem do orfanato às pressas. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Candinho já está na fábrica com os amigos. Eles começam a trabalhar, mesmo diante das dificuldades. Abalado, ele desabafa. Eu não acredito que aquele bigodinho conseguiu me desmentir. Agora ninguém vai querer ajudar a gente. Dita tenta animá-lo. Não liga pra isso, não. A gente vai encontrar uma solução. E essa fábrica ainda vai ser maior do que antes. Antes que ela termine a frase, um homem se aproxima e pergunta: foi aqui que pediram ajuda? Candinho abre um sorriso, surpreso. Ah, foi aqui mesmo. O senhor veio ajudar a gente com as obras? O homem sorri e responde: não só eu, meu amigo. De repente, outras pessoas começam a chegar, uma após a outra. O pátio vai se enchendo. Ferramentas nas mãos. Disposição no olhar. Com os olhos brilhando, Candinho se emociona. Eita, lasqueira! Com toda essa ajuda, a fábrica vai se reerguer rapidinho. A poucos metros dali, Sandra e Ernesto observam tudo de longe. Veem as pessoas se organizando. O trabalho começando. A esperança renascendo. Contrariado, Ernesto comenta, seco. O seu plano não deu certo. Com um sorriso calmo, quase vitorioso, Sandra diz. Mas o meu plano ainda nem começou. Ernesto se vira para ela, surpreso. Como assim? O que você tá pensando em fazer?
Sandra responde com tranquilidade calculada. O Candinho me disse que pode aceitar vender algumas ações. E ainda deixou bem claro que a baronesa seria a primeira escolha. Ernesto franze a testa, confuso. Como é que é? Você quer ser sócia do Candinho? Sandra solta uma risada irônica. E quem disse que essa é a minha ideia? Ela se inclina levemente para frente, o olhar afiado. Ele vai pensar que está vendendo ações. Mas vai cair do cavalo. Ou melhor dizendo, do Policarpo. Ernesto engole em seco. Percebe que há algo muito maior sendo arquitetado. Não muito longe da Liz, Uma e Zenaide observam de longe. As duas flagram Sabiá entrando na igreja. Nervosa, a dona do orfanato comenta. Eu devia ter imaginado. A certidão de batismo só podia estar na igreja. Eu podia ter chegado antes. Conseguido alguma vantagem. Zenaide dá de ombros, tentando disfarçar o incômodo. Bom, tentamos. Agora vamos embora. Mas Uma segura o braço dela com força. Nada disso. Você vai deixar seu passarinho bem entretido. Enquanto a águia aqui vai conseguir o nosso prêmio. Zenaide engole seco. Aceita, mesmo insegura. O que Uma menos imagina é que um verdadeiro milagre pode arruinar completamente seus planos. Pouco depois, Zenaide entra na igreja e dá de cara com Sabiá. Surpreso, o detetive pergunta: o que você tá fazendo aqui? Não vai me dizer que isso é coincidência. Visivelmente nervosa, Zenaide responde rápido demais. Eu vim rezar, é claro. Já que a gente tá aqui junto, vamos rezar juntos. Sabiá olha para os lados, desconfiado. É que eu tô ocupado agora. Mas Zenaide não deixa ele terminar. Eu não vou aceitar um não como resposta. Vem, vamos rezar um pouco. Ela o puxa pelo braço até um banco. Faz ele se ajoelhar. Zenaide começa a rezar qualquer coisa, palavras soltas, sem sentido. Sabiá não acompanha. Inquieta, ela reclama. Se você não quiser rezar, pelo menos fecha os olhos, em respeito. Nervoso, Sabiá acaba cedendo. Fecha os olhos. Abaixa a cabeça. Nesse exato momento, Uma entra na igreja. Anda na ponta dos pés. Discreta. Com o olho semiaberto, Zenaide acompanha cada passo da patroa. E vigia se Sabiá permanece distraído. Quando percebe que ele não reage, Uma passa por eles. Ela chega à sala de arquivos. Fecha a porta devagar. Respira aliviada. Diante das estantes cheias de pastas, o coração acelera. Ela vai direto até a letra S. Mas para no meio do caminho. Fica pensativa. A gente espera. O silêncio da igreja parece ainda mais pesado. Quando ele foi batizado, o nome era Cândido Júnior. Quase que eu me esqueço disso. Sem perder mais tempos, Uma vasculha as pastas com atenção redobrada. Os dedos tremem levemente. Até que ela encontra a certidão certa. Um brilho de vitória surge em seus olhos. Ah, mas eu sou mais do que uma águia. Sou a melhor de todas. Ela fecha a pasta com cuidado, certa de que tem o que precisa. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Sandra e Ernesto analisam um documento ao lado de um advogado. Tudo é feito com calma, frieza, precisão. Assim que o papel fica pronto, Sandra se levanta, decidida. Eu vou hoje mesmo falar com Candinho. Não quero perder mais tempo. Ernesto demonstra preocupação. Você acha mesmo que isso é uma boa ideia? Hoje ele passou o dia inteiro se sujando naquela obra. E, sinceramente, duvido que aquilo vá pra frente. Ali ninguém sabe o que está fazendo. Sandra sorri, confiante. É justamente com esse argumento que eu vou convencer aquele caipira. Confia em mim. A mamãe aqui sabe muito bem o que está fazendo. Algum tempo depois, Sabiá chega à casa de Candinho. O semblante dele está completamente abatido. Os olhos vermelhos. As mãos trêmulas. Todos percebem que algo está errado. Nervoso, Asdrubal pergunta de imediato. Você conseguiu a certidão? Sabiá tenta responder, mas a voz falha. O choro escapa. Ele abre a mão e mostra alguns pedaços de papel queimados. Eu achei. Mas, tá tudo destruído.
O silêncio cai como um peso. Todos ficam em choque. A tensão toma conta do ambiente. Aflito, Asdrubal pergunta: "E agora? O que a gente faz?" Tentando se manter firme, Candinho pega os pedaços de papel. Observa cada detalhe. Respira fundo. Isso ainda não é o fim. Eu sei que tem uma pessoa que pode nos ajudar. Ele se aproxima do retrato de Anastácia. Coloca os pedaços da certidão diante da imagem. O coração dispara. A esperança insiste em sobreviver. Mas Candinho ainda não imagina que aquela não será a única confusão dentro da mansão. De repente, a campainha toca. Ainda chorando, Sabiá vai até a porta e abre. Ernesto aparece. Ao lado dele, Sandra, disfarçada de baronesa. Candinho se irrita na mesma hora. "O que você tá fazendo aqui, bigodinho? Não bastou a humilhação que me fez passar mais cedo?" Ernesto revira os olhos, impaciente. "Ah, pelo amor de Deus! Não foi humilhação nenhuma. Você não conseguiu mão de obra de graça? Então pronto." Dita se aproxima. "Protetora, se você veio aqui para ofender o meu marido, é melhor ir embora agora, antes que eu chame a polícia." Antes que o clima piore, Sandra dá um passo à frente. Força o sotaque francês. Mantém a pose elegante. "Eu falei para o meu marido não vir comigo. Mas eu estou aqui porque quero fazer uma proposta. Ao senhor Candinho." Surpreso, o caipira pergunta, ainda tentando entender. "Que proposta?" Sandra responde com calma ensaiada. "Eu sei que você está tendo dificuldades para pagar as obras da fábrica. Por isso, quero propor a compra de algumas ações. Só para dar uma ajuda financeira." Asdrubal franze o senho, desconfiado. Por que tanta insistência em comprar a fábrica? E agora virar sócia? Você acabou de chegar na cidade. E já parece obcecada por esse lugar. Sandra engole em seco. Mantém a postura. "Eu tenho meus motivos. Mas, continuando, se você aceitar vender as ações, eu me responsabilizo por pagar a diária de cada pessoa que está ajudando na reconstrução. Depois disso, compro as máquinas necessárias." Ela reforça, segura de si. "Assim, vamos levantar a fábrica muito antes do que qualquer um imagina." A conversa se estende. Argumentos vão e vêm. E, pouco a pouco, Candinho começa a se convencer. Talvez seja mesmo uma boa proposta. Ele pega o documento. Procura uma caneta. Sandra observa tudo com um sorriso discreto, quase vitorioso. Mas, no instante em que Candinho vai assinar, Asdrubal intervém. "Espera aí. Você não vai assinar isso sem ler, vai?" Sandra fecha o semblante. "Estão desconfiando de mim? Eu sou uma pessoa honrada." Asdrubal mantém a calma. "Não é questão de desconfiança. É protocolo. Me dê esse documento." Ele pega o papel e começa a ler atentamente. Enquanto isso, Sandra e Ernesto trocam um olhar rápido. Tenso. Cálculo puro. De repente, Asdrubal empalidece. "Espera aí. Isso aqui não é um contrato de compra de algumas ações." Candinho se assusta. "Como assim?" Asdrubal levanta o olhar, alarmado. "Candinho, se você assinasse isso, estaria transferindo absolutamente todas as ações da fábrica." Ele arregala os olhos. Para Sandra Sampaio, o choque é geral. "Que?" reage Candinho. "Sandra, mas ela nem tá viva." Todos olham em direção aos dois visitantes. Sandra e Ernesto já caminham em direção à porta. Antes que consigam sair, Sabiá se aproxima num salto. Puxa a peruca de Sandra com força. Os cabelos dourados caem. A farsa desmorona. Erguendo a cabeça, o detetive confirma. "Ahá! Como eu desconfiava. Sandra não morreu coisa nenhuma. Ela se disfarçou de baronesa." Em pânico, Candinho leva a mão ao peito. Eu não acredito nisso." Sem dizer uma palavra, Sandra sai correndo. Ernesto vai atrás dela. No mesmo instante, Sabiá e Asdrubal disparam atrás dos dois, gritando: "Polícia! Chamem a polícia!" Desesperada, Dita leva as mãos ao rosto. "Meu Deus! Como é que a gente foi se enganar tanto? Imagina se o Candinho tivesse assinado."
Aliviado, Candinho respira fundo e diz, com meio sorriso: eu ainda vou agradecer a minha mãezinha por ter me livrado dessa. Ele se aproxima do retrato de Anastácia, o coração ainda acelerado. E então, a surpresa! A certidão de batismo está ali, intacta, inteira, como se nunca tivesse sido rasgada, nem queimada. Candinho arregala os olhos. A emoção toma conta. Mãezinha, eu sabia que a senhora não ia permitir que o Samir fosse separado de mim, nem que a Sandra colocasse as mãos nas fábricas que foram suas. A voz embarga. Os olhos se enchem d'água. Dita observa tudo, sem conseguir dizer uma palavra. Boca aberta. Chocada. O milagre aconteceu, bem diante dela. E agora fica a pergunta: você acha que Azuma também deveria receber uma visitinha da polícia, assim como Ernesto e Sandra? Coloque sua resposta nos comentários. E clique no botão de gostei para continuar acompanhando mais vídeos da novela.